Alô, amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, faltam 24 dias para a Copa do Mundo. Esse moço está de novo aqui conosco no canal. Ele vai contar da preparação da seleção brasileira no trabalho com a imprensa. Esse vídeo é muito importante para você que vai para a Copa do Mundo, para você que é estudante também de comunicação, quer ser um dia um repórter esportivo, como que funciona, né, a imprensa com a seleção brasileira numa Copa do Mundo, antes da Copa, e como que vai funcionar lá no Catar. Ele esteve lá também semana passada, retrasada se tanto, e tem informações interessantes para a gente. Esse é o Vinícius Rodrigues, né, que vai participar já conosco. Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, né? A inscrição está passando aí embaixo, dá o joinha, habilite o sininho. Esse se inscrever vermelho que está embaixo, é só você clicar em cima dele aí, você vai se inscrever e você não sabe como é importante a força que você vai dar para o nosso canal se inscrevendo aqui no canal Wellington Campos FC. Tudo isso eu conto, vou falar um pouco de Vasco também, porque amanhã tem Vasco da Gama e Sampaio Correia. Quem sabe amanhã o jogo da subida do Vasco para a Série A. Tomara que seja e a gente vai torcer. A gente volta depois dela, vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, minha gente, deixa eu conversar aqui então com o Vinícius Rodrigues. Tudo bem, meu querido Vinícius? Que bom você voltar ao nosso canal. Sempre propiciando bons cenários para você no seu canal. Olha que legal. Copa do Mundo. Teresópolis e hoje aqui a Copa que está chegando. Você que quiser ver, logo no início do nosso trabalho tem um bonito vídeo com o Vinícius e a gente já projetava a Copa do Mundo e agora nós estamos a 24 dias da Copa. O tempo passou, hein? Passou bastante. Passou bastante. Passou rápido. Passou rápido. Antes de falar da imprensa para a Copa do Mundo, né, e falar da convocação, que vai ser aqui mesmo na sede da CBF, eu quero falar do Vasco da Gama. Está torcendo para o Vasco voltar. Vai ser um campeonato ano que vem bem mais forte, né, Vinícius? Deixa eu ficar parcial nessa conversa. Porque já subiram Cruzeiro, Grêmio, amanhã pode subir o Vasco e na sexta-feira pode subir o Bahia. Então, 4 grandes times fazendo um campeonato brasileiro bem mais forte. O Jorginho preparando o time, pode ter a volta do Nenê ali no meio de campo, ficando o Alex Teixeira como uma boa opção para o segundo tempo, como vinha sendo, e no jogo com o Criciúma ele inverteu, ele abriu de Alex Teixeira e depois colocou no meio campo o Nenê, que acabou fazendo o gol de cabeça, e depois tivemos o Fábio Gomes fazendo o gol do Vasco, 2-1, num jogo em que o Criciúma perdeu uns 4 gols, meu amigo, e o Vasco conseguiu superar, e agora só depende dele. Com relação ao julgamento do caso Sport Vasco da Gama, tem muita gente dizendo que vai ser no dia 3 de novembro. Ainda não saiu a pauta deste julgamento. A Procuradoria do STJD, o próprio tribunal, a secretaria ainda não está confirmando esta data. Mas na sexta-feira tem o julgamento do caso do Ceará, aquele jogo com Cuiabá, e pode ser bem emblemático envolvendo o jogo do Sport com o Vasco, que é aquele artigo 205 de tirar os pontos do time que causa a paralisação. Aí, tem um vídeo que a gente postou ontem do presidente da Federação Pernambucana, o Evandro de Carvalho, falou mal aí do próprio Raniel, do próprio Luiz Henrique, dizendo que eles deram as causas à paralisação da partida na comemoração do gol. Então você pode ver também e pode opinar. Então o Vasco para amanhã, Thiago Rodrigues, teremos o Léo Matos, o Danilo Bosa, Anderson Conceição, Edmar e o Uri, junto com o Andrei, que é um baita jogador, Nenê e o Marlon, Figueiredo e mais o garoto do Vasco da Gama, o Egnaldo. Será o último jogo de suspensão do Raniel e também do Luiz Henrique. Isso posto, vamos falar de seleção brasileira, de imprensa na Copa do Mundo.
Meu querido Vinícius, está tudo Diga lá, pronto, Rodrigo. tudo já pronto na hora, mas está tudo Ah, encaminhado. Vamos começar por Turim, né? a gente sempre fala na imprensa que a gente nunca termina o texto, a gente entrega. É verdade. Sempre tem uma coisinha com estrutura, é idêntico. A gente Uhum. planeja. Aliás, vamos começar pela convocação. Vamos, Dia vai 7. Diga lá. E aí? Dia 7, quantos jornalistas você pretende colocar? Nosso auditório ele tem uma capacidade para 100 jornalistas. Né? Vamos trabalhar com uma média de 90, tem uma margem de segurança, mas a gente com um auditório repleto de jornalistas, lugares sentados, a gente trabalha com 90 assentos, né? Exceto fotógrafos e exceto câmeras, produtores e afim, jornalistas sentados em torno de 90. Claro que aqui na CBF, por ser a convocação da seleção brasileira também, a gente pensa em montar uma estrutura aqui para a imprensa, nesse saguão, que vocês conhecem bem, vocês acompanham no canal do Wellington, para que a gente tenha a possibilidade de receber o maior número de jornalistas possíveis dentro desse evento tão importante para a gente e para a imprensa também. Geralmente, até por causa da pandemia, você fez muitas entrevistas, inicialmente era só online, né? A gente fazia a pergunta de casa, de onde estivesse, da redação. Depois você fez ela híbrida, com jornalistas aqui e outros de fora. Sim. Essa do dia 7, ela vai ser híbrida, ela vai ser só presencial? Essa daí ela é presencial. A convocação oficial da Seleção Brasileira é presencial. A gente entende que é um momento em que a gente... É um acontecimento. A gente precisa que... E o próprio jornalista parte desse pressuposto. Então, quando a gente começou a planejar a coletiva, a gente já recebeu o contato de jornalistas de outros estados que viriam para cá. Então, a gente entende que não tem a necessidade de termos esse formato híbrido para essa convocação. Né? Perfeito. E, inclusive, o Tite, a comissão técnica, eles não estão dando nem entrevista coletiva nesse período, nem conversando com a imprensa, justamente porque estão no período de observação, e aí no dia 7, as dúvidas que nós tivermos, a gente faz a pergunta e todo mundo será respondido. Como sempre, respondido. O Tite não deixa a pergunta sem resposta. Não. É um bom entrevistado. Tem aqui um personal mídia aqui também que o prepara bem. Ele tem os auxiliares que ajudam bastante também nesse espaço para que tudo fique muito completo. É verdade. Ele está sempre pedindo ajuda ali e o pessoal orienta. Exatamente. Aí vamos Turim. Turim como que vai ser? Em Turim nós teremos 5 dias de treinamento, de segunda a sexta-feira. E durante todo esse processo a gente vai ter o acesso da imprensa credenciada na arquibancada que existe lá um dos campos de treinamento do CT da Turim. São 5 campos de treinamento. Um desses com a estrutura, que são os treinos em que a Juventus, quando recebe a imprensa para os treinos de véspera de Champions League, ela recebe a imprensa naquele lugar e é lá que também a gente vai receber parte da imprensa brasileira, além de, como nós vamos estar num hotel muito próximo ao centro de treinamento, praticamente conjugado, a gente vai ter um dos salões do hotel destinados aí para montarmos a sala da coletiva de imprensa. Não serão muitas em Turim, a gente vai estar ainda no começo da preparação, um efetivo maior de entrevistas vai ser no Catar, então lá em Turim também a gente vai ter essa estrutura de trabalho. Muito bom. E no dia 19 a seleção segue lá para Catar, para Doha, né? Aí quem quiser saber o local da seleção, onde vai treinar, onde vai concentrar e tudo, está tudo lá no site da CBF. Você entra lá em seleções, né? E a seleção principal tem todos os detalhes. O jornalista ainda pode se inscrever, estão abertas A gente ainda tem 2 credenciamentos, se encerram na sexta-feira, dia 28, que é o encerramento do credenciamento para Turim e o credenciamento da convocação até essa sexta-feira. E aí na segunda-feira o credenciamento para quem não tem a credencial FIFA, um credenciamento específico para os treinos da seleção no centro de treinamento de Doha. Ou seja, a seleção brasileira, mais uma vez, vai contemplar a imprensa, porque muita gente não tem dinheiro ou não tem condições de comprar os direitos de transmissão. Mas a CBF vai, mais uma Copa, dar essa assistência. Né? A gente entende que se a pessoa teve o trabalho, vamos dizer, entre aspas, de ir até o país da Copa, a gente vai fornecer na medida do possível, na medida do que a gente pode fazer. Existem algumas restrições do governo qatari, e até para os treinos de véspera de jogo, porque esse treino ele é um controle da FIFA, não é da CBF. Então, no que for possível no atendimento, a estação de trabalho vai estar lá pronta. Você falou aí o governo qatari. Por exemplo, o que a gente está pensando que pode e que lá não pode, em termos de entrevista, em termos de imprensa? Não, em termos de imprensa é tudo muito simples. Assim, você estando credenciado, por exemplo, quem trabalha com televisão tem uma permissão para fazer reportagens na rua,
Dentro do centro de treinamento eles são liberados, os limites que você tem dentro de um estádio eles são muito claros dependendo da sua credencial. Se você está por uma rádio com direito, você tem uma posição, uma TV com direito tem uma posição, a imprensa escrita tem outra posição. É tudo muito fácil de se trabalhar dentro de um evento FIFA. E a gente sempre aplica também essa mesma diretriz nas competições da CBF. Então, por isso que as competições, pelo menos as que eu participo, que são os jogos das eliminatórias aqui, nós nunca tivemos nenhuma reclamação a respeito desse trabalho da imprensa. Muito bom. E você estava me dizendo antes, né, que vai funcionar bastante o código de barra, né? Você está credenciado, tem lá um leitor de código de barra, sim, você passa e a credencial, pelo menos na Copa Árabe, que eu tive, uma das 3 oportunidades que eu tive de visitar o Catar, numa delas foi para a Arab Cup, e na minha credencial tinha um código de barra que eu passava em algum totem. Nesse totem eu escaneava a minha credencial e ela me dava os tickets que eu tinha direito ao jogo. Então, era o ticket da coletiva, o ticket da zona mista, o assento que eu estava destinado a acompanhar o jogo. Tudo muito simples, tudo muito fácil de se fazer, uma estrutura muito bem montada para atender a imprensa. Muito legal. E você foi agora a Doha, já estão vivendo então, Copa do Mundo? Já. A gente passou pelo centro de Doha, então aqueles prédios enormes, cada um com a faixa de algum jogador. A gente passou por onde está a faixa do Neymar, que é em frente a um shopping, muito legal de ver esse clima de Copa. E o nosso centro de treinamento já com obras sendo finalizadas, com a tenda de imprensa praticamente pronta. A gente já começou o processo da extensão dessa tenda, que era um projeto inicial, que vai sair do papel. A própria zona mista interna, então assim, todo um funcionamento que já está a pleno vapor no Catar, e a gente agora, depois dessa visita, já antevê problemas que podem acontecer, já resolve para que quando a gente esteja no ambiente de Copa, a gente não tenha problemas nesse funcionamento. A gente trabalha apenas com o dia a dia da seleção, com a notícia, da melhor forma possível. Para a gente terminar, meu querido Vinícius Rodrigues, o que você gostaria de chamar a atenção de nós, jornalistas, para esta Copa do Mundo, para essa cobertura de seleção? O que você gostaria de passar? Como sempre, eu pediria para que nas coletivas não sejam feitas 2 perguntas em uma, mas já entendi a tua pergunta. Não vou citar nome não, para não dar problema. Mas eu acho que vai ser uma Copa do Mundo de um trabalho muito mais dinâmico, né? Então você vai estar acostumado com o centro de treinamento da seleção brasileira, e de lá eu espero que a gente entre no dia 20 de novembro e saia de lá só no dia 17, né? Dia 18 é o jogo da final. E a gente vai ter a sensação de trabalho no dia a dia, então vai ser nossa segunda casa ali, né? Tanto nas arquibancadas, tanto na dinâmica do centro de mídia, e até mesmo no deslocamento até o Main Media Center, né, que é onde vão ser as coletivas oficiais. Vocês vão ter 3 lugares de trabalho: o estádio, o prédio oficial e o centro de treinamento da seleção brasileira. Então, é uma Copa de menos deslocamentos, mas ainda assim de muito trabalho, dado o encurtamento do calendário. Maravilha. Então tá certo. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, dá o joinha, né? Aperte o sininho, habilite o sininho aí para receber as nossas notificações. Conversei com o Vinícius Rodrigues, que é o homem responsável, o assessor principal de imprensa da seleção brasileira. Vai para mais uma Copa do Mundo e a gente está desejando a ele, a gente já deseja à comissão técnica da seleção brasileira e aos jogadores que façam uma grande Copa do Mundo, e a gente está sonhando com esse Hexa. Vai levar o Aldo? Desejando boa sorte para mim, desejo bom trabalho também à imprensa que me acompanha. Com certeza. Aliás, são muitos dias de trabalho em conjunto. Ô, Vinícius, é o seguinte, porque nós, quando vamos a uma Copa do Mundo e o Brasil ganha, a gente fala que ganhou a Copa. É isso. Né? Quando não ganha, a gente não ganhou, nós não perdemos a Copa. Sozinho. Aí só a comissão técnica e os jogadores perdem. Mas eu quero ganhar essa Copa do Mundo. É isso aí. Aquele rapaz ali, ó. Todos eles aqui. Né? Deixa eu sair aqui da frente, tá ali, ó. Vinícius Júnior, Neymar, Thiago Silva e também o Felipe Coutinho, se o Tite botar na lista do dia 7. Aí com o professor Tite. Aí é com ele, deixa na mão dele. Ídolo, valeu, um beijo ídolo. carinhoso. Um abraço. Valeu. Gostou? Tamo juntos. A CBF, o Wellington Campos.